coisa que poderia ser feito aqui também, caso queira, é aplicar o acabamento emissor fonte de luz na tela da televisão. Fica bem bacana também. Aí tem que ver se não vai estourar a iluminação devido à quantidade de iluminação aplicada, né? Quantidade de spots, a luz natural também. Ver se não vai pesar um pouquinho a iluminação, não vai estourar em alguma parte do projeto. Se não, aplica na TV que vai ficar bem bacana também. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gustavo e nesse canal eu trago dicas de Promob, dicas de iluminação, de projeto. E se você já acompanha o canal, sabe das dicas, e se você ainda não acompanha, eu deixo aqui o convite, se inscreva no canal. E sempre eu estou trazendo dicas aqui bem bacana. E agora um pouquinho mais sobre o Ursine 2.0, que é o novo renderizador do Promob. Se você me acompanha lá no Instagram também, rodrigogustavo.interiores. Eu postei nos stories e fui respondendo algumas perguntas e um dos seguidores, o Matheus Albuquerque, ele sugeriu um conteúdo que eu achei bem bacana e é o que eu trouxe no vídeo de hoje, que é eu dar uma analisada ali alguns renders, né? Eu pedi para enviar por e-mail e eu escolhi 2 projetos dos que eu recebi e eu vou pontuar ali o que poderia ser melhorado, o que está certo, alguns aspectos ali da renderização que eu mudaria. E é bem bacana a gente fazer essa interação porque normalmente a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra, ou até mesmo o erro que uma pessoa está cometendo é o erro de outra. Então acompanhe o vídeo porque vai ser bem bacana, vai ser bem legal as dicas que eu vou trazer aqui. Vamos lá, então o primeiro aqui do Matheus, que foi o que sugeriu o conteúdo. Deixa eu abrir aqui a renderização dele. Olha só, o bacana do projeto dele é que ele já fez uma planta baixa e isso é bem bacana na apresentação para o cliente final, porque nós, quando trabalhamos com um projeto, já tem uma visão ali treinado para o mesmo. Muitas das vezes, apresentando somente as renderizações, pode ser que fique confuso, não é sempre, mas dependendo do projeto, pode ser que a pessoa não entenda em qual parede ficou determinado móvel, como ficou a disposição do layout. Então, a planta baixa é bem bacana para iniciar essa apresentação. É algo que talvez você não faça hoje, eu sugiro, porque vale muito a pena. É bem legal a apresentação, ele agrega mais a sua apresentação, sabe? Então, muito bem, aqui se tratando da renderização em si, tá muito boa a distribuição de iluminação. Ele utilizou aqui, além da iluminação geral, para deixar o ambiente mais iluminado, ele utilizou também a entrada de luz natural aqui na janela. E isso pode ser utilizado ou não, depende muito do efeito que você quer aplicar no projeto, o aspecto de imagem que você quer entregar, se você quer um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, se você quer de fato simular ali um entardecer, um render diurno, ou então um noturno, você não vai utilizar ele na janela, depende muito do teu estilo de render, do estilo de imagem, apresentação que você quer aplicar e que você faz. Mas ficou bem bacana esse daqui, a transparência da cortina ficou bem legal também. O que eu mudaria aqui talvez, né, para deixar ainda melhor, que já está bem bacana, eu iria delimitar aqui as paredes, de repente num cinza escuro ou até mesmo preto, para contornar essas paredes. Isso daí pode ser feito no Photoshop, pode ser feito no Paint, qualquer editor de imagens ali que você já é familiarizado, você já consegue fazer esse contorno, bem prático ali. Então já dá um destaque maior. O fundo branco também é bem interessante. Você pode também, de repente, você vai montar uma apresentação em PDF, nesse mesmo editor de imagem, retirar o fundo e aí aplicar um fundo cinza, digamos, clarinho, já que você deixou as paredes pretas. Ele já dá uma encorpada maior no render, que também pode ser feito. De forma geral, acho que seria isso, tá bem bacana essa vista. Tomar cuidado um pouquinho aqui com especularidade aqui dos reflexos que estão mostrando aqui no piso, o que dependendo da cena, se fosse uma foto, poderia mostrar. Aqui, olha só, as perspectivas do projeto estão muito bem feitas, né? Eu vou até frisar aqui uma coisa que eu sempre digo lá no curso, que vale muito a pena você ir treinando e fazer isso de um hábito durante as tuas apresentações ali, enquanto você está delimitando a tua vista dinâmica e salvar ela, para daí sim tirar a renderização. É sempre cuidar com as linhas verticais, deixar ela sempre
certinho na posição vertical. E como que você vai fazer isso? Dentro da vista dinâmica, os dois valores ali de altura, você deixa o mesmo. Por exemplo, você vai trabalhar ali com uma altura de 1200, você deixa 1200 nos dois. Aí dessa forma as linhas verticais vão ficar bem retas, tá? E evitar também renders que tenha, você está trabalhando com a câmera alta e baixar a ponta da vista dela, que aí dessa forma você tem um render distorcido ali, né? O pessoal até brinca, fala câmera de segurança, então toma cuidado com isso, tá? Sempre trabalhar assim com render com as linhas verticais em pé. Claro, tem situações ou outras que você vai ter que mudar a posição para mostrar determinado item, determinado detalhe do projeto, é válido também fazer, mas não utilizar em todas as imagens dessa forma, entendeu? Sempre com as linhas de pé, tá? Aqui foi utilizado também, eu acredito que seja um acabamento emissor fonte de luz dentro dos pendentes, aqui dentro do filamento. Isso foi possível porque o bloco disponibiliza essa opção, tá? Digamos se é um bloco que todo o conjunto aqui de malha 3D dele esteja num só ali no vidro, quando você for aplicar o acabamento emissor, ele não vai aplicar só no filamento, ele vai aplicar em todo o conjunto. Então você pode ir fazendo testes antes disso, como por exemplo, você pegou um bloco do catálogo 3D ou baixou de um site e inseriu lá no seu catálogo 3D e trouxe para dentro do Promove. E você não sabe como é que foi feito ali a malha 3D desse bloco. Você pega ali, digamos, um vidro vermelho, um vidro verde, que seja bem de destaque, e aplica somente no vidro. Tá? E aí você tenta entrar dentro do bloco ali com a vista dinâmica, puxa um pouquinho a área de corte dele, e você tenta entrar dentro do bloco e ver se pintou também alguma parte interna do bloco. E aí você vai distinguir se ele está separado ou não. Tá? Essa aqui é uma dica bem legal. E aí caso ele esteja todo num só, não tem jeito, você vai ter que aplicar ali o vidro transparente, ele vai aplicar em tudo, e aí você pode colocar de repente um ponto de luz dentro de cada lâmpada ali do pendente, ou então se você fizer esse teste e perceber que pintou somente a parte externa do pendente e a parte interna não, opa, aí é legal, essa parte interna aqui você já pode aplicar o acabamento fonte de luz, que aí ele vai ficar separado igual está aqui nessa renderização. E é bem legal o efeito que, além de aceso, ele vai iluminar de fato a tua cena, como seria na vida real um pendente aceso. Então é bem bacana. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Ó, o painel em frente. O projeto também está muito bem modelado, um projeto bonito. Ele teve cuidado aqui com decoração, então não ficou carregado aquele projeto poluído e também não ficou sem nada, né? Ele deu uma humanizada aqui no projeto com esses itens decorativos, ficou bem bacana. Aqui é uma vista mais reta, né, do plano de fundo ali onde tem a cabeceira. Aqui nesse outro render sem a cama, vou mostrar um pouquinho mais sobre os detalhes da cabeceira, os frisos que foram feitos aqui. Novamente o painel aqui com uma vista também de frente. Tá? Aqui é uma coisinha bem pontual que eu vi. Lá na vista dinâmica você pode salvar a sua renderização, a sua posição de câmera, né? A sua vista dinâmica, o nome já diz. Então, se você não sabe, lá naquela opção do olhinho, você clica nele, você vai ver a planta baixa do seu projeto, tá? Toda posição que você parar com a sua câmera dentro do ProMob, você vai ver que tem uma barrinha em branco ali. Ali você pode digitar, por exemplo, 01 e logo na lateral tem um cardzinho ali de save, né, para você salvar aquela posição. Vou deixar uma imagem aqui no cantinho para você ver caso não conheça. E ali, cada posição de câmera que você faz, você pode ir salvando para que de repente, digamos, você fez uma apresentação e o cliente ele solicitou uma alteração no seu projeto. E para a próxima apresentação vai ter que constar essa alteração e você não quer ficar lembrando ali qual foi a posição de câmera que você fez, tentando ali, sabe, acertar a mesma perspectiva. Para evitar isso, você fez ali uma posição de câmera legal, um enquadramento, ficou show de bola, já salva na vista dinâmica, que para alterações futuras ou próximos testes de render você já tem salvo a mesma câmera. Façam isso porque vale muito a pena. E aí, se tratando disso, uma coisinha bem pontual que eu vi aqui foi essa diferença de câmera aqui. Olha só, pode ver que ele muda um pouquinho, mas é uma coisa mínima, mínima, mínima. Só quem mexe mesmo com imagem, com renderização vai perceber. Aqui no cantinho também da cortina é possível perceber. Provavelmente
tinham duas vistas dinâmicas ali, e ele renderizou em uma e depois em outra, mas é uma coisa bem pontual. E aí, se tratando aqui dessa posição de câmera em si, é uma coisa que eu já notei no ProMob, e provavelmente vai ser corrigido futuramente, mas todas as aberturas que você faz no projeto, que não tem ali as vistas, né, da abertura, o marco, ela vai ser só, digamos, vamos falar português, cara, vai ser um buraco na parede, tá? Tome cuidado porque essa abertura, ela tá vindo com um acabamento transparente, tá? E muitas das vezes também, quando você está utilizando 150 milímetros, 15 centímetros de espessura da parede, ele está vindo com 19 centímetros, 190 milímetros. O que eu quero dizer com isso? Ele passa um pouquinho, ele vai exceder a espessura da parede. Então, você vai lá e traz ele novamente para 15 centímetros, né? Conforme a tua espessura de parede, se for 16, vai por 16, assim por diante. E aí você vai e pega o pincelzinho, a mesma cor que está aplicada na parede, aplica na abertura também. Porque normalmente ele está com esse acabamento transparente, e aí ele vai gerar esse tipo de situação aqui. Ele faz como se fosse uma transparência, que você pode notar que tá vendo, tá entrando aqui a perspectiva da parede, conforme essa linha, a outra tá entrando aqui também. E além disso, ele vai fazer sombra dos itens que estão entrando aqui, ele vai marcar também. E além disso, ele também faz um pouco de reflexo. Então, para evitar tudo isso, pega o pincelzinho, copia o acabamento da parede que você fez, né, a pintura, enfim, e aplica dentro da abertura, para evitar esse tipo de situação. Tá? Uma coisinha bem pontual também. Outra coisa aqui que eu mudaria, eu percebi que no painel foi feito um efeito de LED aqui aceso, né? Eu acredito que seja isso. Olha só. Então aqui na parte inferior e na superior também dá pra ver que aqui ele vaza um pouquinho de luz. Então acho que era esse o intuito mesmo, de fazer um efeito de LED atrás do painel, tá? O que eu mudaria aqui nessa situação? Normalmente o painel, ele falando agora na vida real, na montagem, né, dele, você vai fazer o afastamento para passar o cabeamento, para passar fio, e quando você vai instalar a fita de LED, ele vai ter uma cava ou ele vai ter o painel afastado com um pequeno rebaixo ali, que o próprio afastamento da parede vai fazer esse rebaixo para você tá alocando a fita de LED. Tem N formas de fazer isso daí. Tá, mas o que eu quero dizer é que sempre a fita de LED vai estar escondida, nunca ela vai estar evidente. Você vai ver somente o banho de luz que ele vai fazer, tá? E não a fonte de luz de fato, né? Os pontinhos ali da fita de LED, ele sempre vai mostrar somente aquele banho de luz que faz. Tá? Aqui não é tão perceptível porque você tem um espelho e normalmente quando você instala uma iluminação em frente ao espelho, esse banho de luz não vai aparecer no espelho, porque ele vai tender a refletir, enfim, vai iluminar, mas ele não vai banhar com luz esse espelho, porque ele está refletindo. E aí, nessa situação, o que eu teria feito? Eu ia montar a geometria, que aqui, pelo visto, não sei se foi feito com uma luz linear, uma barra de luz linear aqui, ou se foi feito com geometria com acabamento fonte de luz, tá? Poderia ser feito das duas formas. Independente da forma utilizada, o ideal seria esconder essa fita de LED, para que você tenha só o banho de luz ali evidente e a fonte de luz escondidinha. Aí você não teria essa situação aqui dessa linha branca bem evidente aqui na renderização. Outra coisa que eu não poderia deixar de notar que também é o acabamento da TV, como eu disse, são coisinhas pontuais, mas os detalhes fazem diferença. A não ser que a TV seja cinza e esse é o acabamento que você quer fazer, show de bola, tá certinho. Mas caso não seja essa a ideia, de repente é o acabamento original do bloco, você poderia ter aplicado aqui a cor preta, né? Não precisa ser vidro, metal, nada. Com a cor preta ali já vai ficar bem legal, tá bom? Outra coisa que poderia ser feito aqui também, caso queira, é aplicar o acabamento emissor fonte de luz na tela da televisão. Fica bem bacana também. Aí tem que ver se não vai estourar a iluminação devido à quantidade de iluminação aplicada, né? Quantidade de spots, a luz natural também. Ver se não vai pesar um pouquinho a iluminação, não vai estourar em alguma parte do projeto. Se não, aplica na TV que vai ficar bem bacana também. Outra situação que ocorre aqui nesse item decorativo, ele está com transparência. Eu acho que esse não era o acabamento desejado. Por que eu digo que está transparente? Aqui nessa linha que delimita o móvel, né, a gente tem essa linha aqui atrás, ele está passando e marcando aqui por trás nesse vaso aqui
da plantinha. Então, ele não, eu acredito que não deveria ser feito dessa forma, tá? Aqui o metal também ele parece ter uma certa transparência. O que você poderia ter feito? Vai lá clica nele, vai lá em propriedades, vai na opção de acabamentos e aplica plástico acetinado, algum plástico ali que ele já vai dar um acabamento legal, tá? Ele vai receber a quantidade de luz, então ele vai dar aquele pequeno, não é um reflexo, ele vai dar um rebatimento de luz e vai dar uma sensação que não é um item transparente, já vai corrigir essa situaçãozinha aqui. Ou então pega o acabamento branco, pinta ele, depois vai lá e edita a cor para azul novamente, como seria aqui. E aqui na parte de metais, aí na barra inferior de metais, o dourado, por exemplo, aplicar em cima dele, já vai dar um acabamento sensacional. Então evitar, né, essa transparência aqui. Aí outra coisa que eu também percebi aqui, tá muito bonito o bloco da cama, tá show de bola, as texturas, as cores, pelo visto foi escolhido a dedo, ficou bem legal. Eu sei que não é, a gente não encontra sempre aquele bloco que nós queríamos, digamos, o formato dele, né, a quantidade de travesseiros, a colcha. De repente você não vai encontrar ele de uma forma que não fica facetado, tá? Mas o que eu indico, eu estou disponibilizando blocos de forma gratuita lá no catálogo em 3D. É só você pesquisar pelo meu nome, Rodrigo Gustavo, ou então vai lá no meu Instagram, nos stories salvo, tá lá somente de blocos. Lá eu mostro uma fotinha dele, uma renderização bem bacana, mostrando os detalhes dele, todo o acabamento que não vai ficar facetado e ele vem com texturas, porque isso daí facilita também na visualização do bloco. E aí você vai inserir ele, faz um teste de render, você vai ver que ele não vai ter esses probleminhas aqui, que é de um bloco facetado. Aqui tem alguns aspectos que daria para corrigir no bloco, por exemplo, você tem esses furos, digamos aqui. Isso daqui é alguma malha que pode estar com alguma imperfeição. E além disso, o bloco como um todo, olha só, ele tem esse aspecto que aí eu vejo o pessoal comenta, meu bloco está triangulado, meu bloco está quadriculado, né? Mas o termo certo é facetado. Então o bloco aqui ele está facetado. Então para valorizar ainda mais a sua renderização, porque está muito bom o projeto, a modelagem, a decoração está muito show de bola. Tem detalhes ali que eu posso perceber que foi feito assim com carinho mesmo, foi feito para deixar o projeto mais dar um valor maior a ele. E aí, por que não também utilizar os blocos que ficam bacana? Então, tome cuidado com isso, tá? Uma dica: todos os blocos do Promob, todos, seja da linha Decore, seja da linha de fabricantes, para quem está utilizando o Promob Plus Professional, que detém um leque maior de fabricantes, todos eles vão vir com um acabamento ali sensacional, perfeito. Então, deem prioridades para esses blocos. Claro, nem sempre vai ter específico bloco que você precisa lá no decore do Promob. Aí você vai recorrer ao catálogo 3D e aí tem esse cuidado de utilizar blocos que não fiquem facetados. Claro, não estragou o projeto esse item aqui, mas é algo que se você está buscando melhorar, deixar cada vez melhor os seus renders, né, sua apresentação, é algo que você pode tomar cuidado também, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que seria isso, né? Como eu já disse anteriormente, vou frisar novamente, o projeto por si só está muito bonito. Então, uma coisa eu digo também, não adianta você utilizar o melhor método de iluminação, fazer pós-produção no Photoshop, fazer o que for, se o projeto não for bem modelado, tá? E aí, quando eu digo projeto bem modelado, ele entra além da modelagem, que é, digamos aqui, um detalhezinho no espelho, que foi feito um bisotê, foi feito uma inserção de spot num lugar bacana, ou o móvel por si só está bem desenhado. Então isso trata-se da modelagem. Além disso, você tem que cuidar também com as texturas e acabamentos, tá? O que eu digo com texturas? Aqui as cores da colcha que foi utilizado, aqui um detalhezinho amadeirado nos pendentes, a cor da cabeceira, a cor do piso, a cor das paredes, que não é uma parede totalmente branco. Não estou dizendo que é regra você utilizar isso daí, mas se você vai fazer um projeto ali e é possível você sugerir uma cor, sugerir um papel de parede, sugerir a parte de tecidos, faça a sugestão, mas faça uma composição bacana, que aí você vai ter um contraste legal do projeto, tá? E além das texturas, né, que aí seriam as cores, a cor do tecido, a textura do tecido para simular um linho e tal, além de tudo isso, você pode também se preocupar com os acabamentos.
que é o que eu estava explicando, por exemplo, aqui na questão do vasinho aqui da plantinha. Então tome cuidado com os acabamentos, ver se ele não está transparente, ver se ele está simulando de uma forma errada do que seria, entendeu? De repente o material ele tem brilho, mas na vida real não teria, entendeu? Vai tomando cuidado com as situações que você vai ver que a partir do momento que você corrige um determinado projeto, esse aprendizado você vai levando para outros projetos e você vai corrigindo e sempre você vai buscando melhorar. E quando você vê a renderização, até mesmo você se surpreende com o resultado final. É bom você ser crítico nessa situação e de você ir corrigindo, claro. Não vai ser crítico de ficar se corrigindo, se culpando ali a forma a chegar a um ponto que nada fica bom o suficiente. Não faça isso. Mas sempre seja crítico para melhorar a sua curva de aprendizado. Aproveitando que mais uma coisinha, a gente já está se alongando com o vídeo, mas tem uma coisinha bem pontual aqui que depende muito do que você queria simular, que é o acabamento final da cortina, tá? Eu não sei se aqui vai ter um bandô, eu não sei se vai ser um tipo de prega diferente, isso aqui você pode estar especificando no projeto, não sei. Mas, caso você queira, poderia ter feito um cortineiro, de repente é um cortineiro iluminado aqui, ou então um bandô, enfim, de alguma forma poderia pontuar algo diferente aqui na cortina, só se necessário também. Como eu disse, pode ser que o acabamento, o aspecto final da tua cortina seja assim, devido ao modo de fixação, não sei, mas isso estaria especificado lá no projeto, enfim, estaria explicando para o cliente. Mas o que eu faria diferente que se eu tivesse especificando o projeto e tudo mais, é ter feito o cortineiro e levado essa cortina lá dentro do cortineiro e ainda de quebra faria ele iluminado, se possível, ficaria bem bacana também, tá? Eu queria fazer análise de dois vídeos aqui, mas a gente já se alongou no tempo, mas eu queria fazer uma análise bem completa e fazer um conteúdo relevante para vocês, tá? Então, eu espero que tenham gostado, eu espero que ajude as dicas aqui dessa aula, essa aula gratuita. Deixem nos comentários sugestões de vídeos, me acompanhem lá no Instagram, dá uma forcinha lá para mim, a ideia é chegar em 10k logo, mas sempre que possível vai lá no direct, sugere alguma coisa, eu sempre estou respondendo. Vou postar mais dicas lá. Aqui no canal também, a ideia é trazer conteúdos diferenciados como esse. E deixem nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, se querem que eu faça uma parte 2 dele ou dê uma continuidade, faça isso sempre ali com a renderização dos inscritos do canal, do pessoal que me segue lá no Instagram, que a minha ideia é agregar valor aqui para vocês e mostrar que a gente pode sempre estar melhorando com a renderização, ainda mais levando em conta com o RealSim 2.0. Nossa, é um baita renderizador, dá para fazer imagens muito bacana. Basta a gente dominar só ele, né? Dominando a ferramenta, como qualquer outra, você consegue aí sim se tornar até... você tem mais confiança, né? Você tem ali mais autoridade no assunto. Quando você vai fazer, você vai mais convicto que vai dar certo e vai ficar uma renderização bem legal, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, a gente se vê